Bom, então nós vamos começar, né, o nosso estudo de hoje. Antes a gente vai fazer uma página para harmonizar esse momento. A Valéria já falou, tá, do livro Trilha de Luz, que ela não teve, né, tempo. A gente vive numa vida atribulada, então são tantas coisas, mas essa semana ela vai enviar para todo mundo para que cada um possa, né, estar fazendo aí uma página a cada sábado, a gente vai delegando. Então, hoje eu vou fazer a lição 2 porque ela já fez, né, a primeira lição do livro Trilha de Luz, a psicografia do Chico Xavier, e né, Emmanuel é o Espírito que nos traz aqui. A mensagem de hoje se chama renovação. É com a gente mesmo, né? A gente está aqui para se renovar. Em nosso renascimento na Terra, entrelaçamos, como é justo, sobre a influência de quantos se acompliciaram conosco na criminalidade ou na sombra, quase sempre erguidos à posição de inexoráveis credores de nossa vida, exigindo-nos pagamento ou reparação. E como enxameio em nosso pretérito próximo ou remoto, gravames deploráveis e contas obscuras que nos compete apagar ou ressarcir. Na maioria das circunstâncias, a atuação dessa natureza é deprimente e perturbadora, muita vez constrangendo-nos a incidir nos mesmos erros que nos entristecem as consciências e nos dilaceram os corações. É por isso que, durante a viagem na esfera física, somos habitualmente assaltados por aflitivas surpresas do plano oculto, em qualquer idade e em toda situação. Há quem se veja enrodilhado nas suas malhas esfogueantes em plena juventude corpórea, quem lhe conheça o sabor amargo no matrimônio, quem lhe experimente o impacto da angústia nas mais nobres tarefas do lar, quem lhe sinta a presença na esfera da profissão e quem lhe receba a nuvem desnorteante na hora da madureza desse jaz. Eu vou parar aqui porque eu vou admitir todo mundo que estava esperando aqui, tá? Pronto. Continuando, para todos os problemas, desde jaz. Entretanto, é preciso reconhecer que só o bem puro e espontâneo é remédio justo e eficaz. Somos, em verdade, seguidos pela influência que aplicamos, que aliciamos, como quem apenas recolhe na gleba plantada aquilo que semeou. É assim como apenas a lances de suor e trabalho digno perseveraremos a lavoura de nosso compromisso contra a era que lhe sufoca os rebentos ou contra os vermes que lhe devoram as flores, somente ao preço de perdão e renúncia, amor e desinteresse, por vezes com o sacrifício de nossa própria felicidade é que operaremos em nossos associados da sombra de ontem a necessária renovação para que a liberdade nos favoreça na reconquista da luz. Boa tarde a todos que chegaram agora. Nós estávamos lendo do livro Trilha de Luz, que a Valéria vai enviar para todos durante a semana, e é a segunda lição, renovação. Então, nós estamos, né, aqui, né, iniciando para que a gente possa harmonizar. Lemos essa breve mensagem e ela fala que a gente está, a renovação ela é constante. Então, essa mensagem aqui, ela diz que nós estamos aqui para nos Boa renovar tarde. boa tarde. E essa renovação, ela é para quê? Para que, através da nossa caminhada, a gente possa, né, reparar, perdoar, e como ele está falando aqui no final, amar sem desinteresse, é, renunciar às vezes, né, sacrificar a nossa própria felicidade
em alguns momentos, né, da nossa caminhada. Então, ele vai colocando aqui que a nossa renovação ela deve ser constante. Hum? E é para isso que nós estamos aqui, para o nosso progresso, né, moral, espiritual, e que a gente possa, né, estarmos sempre naquela mensagem que nos, né, nos traz Emmanuel, o olhai, vigiai e orai. Ou seja, antes de vigiar e orar, olhe-se, para que a gente possa estar sempre, né, se auto-perceber que nós estamos, né, no caminho correto. Então, nós vamos orar, dando mais uma vez boa tarde a todos que estão chegando agora depois. Lembrando para a gente agora fazermos aqui a nossa oração de início. Graças a Deus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para que nesses momentos em que nos são oportunizados e que nós escolhemos aqui estarmos para buscarmos mais conhecimento, mais aprendizado, para que possamos refletir nessa troca constante das lições que nos são colocadas, com o propósito maior de, a cada dia, nos conhecermos mais, buscarmos a nossa reforma íntima através desse estudo que nos é trago, para que no dia a dia possamos aplicá-lo através desse conhecimento em nossas vidas diárias, buscando o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Que na tarde de hoje possa ser mais essa tarde gratificante em que estaremos aqui estudando o livro Os Mensageiros, e que todas essas lições elas possam calar fundo em nossos corações. Que a tua paz permaneça conosco. Pedimos que envolva os nossos irmãos que não poderão estar nesta tarde, e assim iremos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, né, boa tarde a todos. E a gente vai, né, iniciar, a gente sempre costuma, né, dar uma passada rápida, e aqui é uma sinopse da sinopse mesmo do nosso capítulo, né? Foi o capítulo 5 e o capítulo 6. A gente, né, já estudou ouvindo as instruções, advertências profundas, eles vão ser a base, né, de todo o livro Os Mensageiros. Então, só recapitulando rapidamente, porque, né, nos aprofundamos, né, nossos estudos, né, anteriores com a Adriana e com a Valéria. Então, o capítulo 5, ouvindo instruções, que foi terminado, né, no sábado passado. Então, é assim: o instrutor Telésforo discorre para todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre os trabalhadores desencarnados e encarnados. Então, tem a ver com a gente. Adverte sobre os companheiros fracassados, cita empecilhos até nas religiões e além de tristes quadros humanos no mundo todo. Como ajudar a tanto desespero e incompreensão? Só com Jesus no trabalho, sacrifício e renúncia. Estou aqui. Tá. Aí o capítulo 6, advertências profundas. Prossegue, né, o estudo, e aqui ele fala no capítulo 6 sobre os médiuns fracassados. Vamos começar a estudar agora cada um. Muitos trabalhadores partem de nosso lar em turmas de trabalho educativo, mas poucos alcançam resultados parciais nos místeres da mediunidade e da doutrinação. A tarefa é grande na Terra, que é uma grande oficina redentora, e não vale de tenebrosos destinados a quedas lamentáveis. Então, a gente sabe que a Terra é uma oficina,
né, que nós estamos aqui, é uma escola, é um educandário, e aqui ninguém veio aqui para sofrer, a gente veio aqui nem para quedar ou buscar um caminho, né, tenebroso, como ele coloca aqui. Na verdade, a gente veio para se melhorar, para progredir. Agora, o livre-arbítrio é nosso. E a gente tem que estar sempre atento a isso, é o que ele chama a atenção. É relatado que muitos, quando encarnados, preferem, foi o que foi falado no capítulo 6, desvios sexuais, tiraria doméstica, preguiça, vaidade, orgulho, além de exercitarem a doutrinação para a exportação e não para o uso próprio. Então, isso é um resumo daquilo que nós estamos, né, abordando, que foi abordado, melhor dizendo, no capítulo 5 e no capítulo 6. Bom, hoje nós vamos ao capítulo 7. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela para nós entrarmos no capítulo, né, de hoje, dos mensageiros, que é a queda de Otávio. Então, hoje nós vamos entrar num personagem, Otávio, nós vamos conhecê-lo e saber, né, o que nós vamos abordar aqui. Essa lição vai falar sobre mediunidade, porque nós vamos abordar a mediunidade aí o tempo todo. Ela vai falar do nosso compromisso mediúnico, vai falar, né, o tempo todo da cultura evangélica, ou seja, do evangelho, criar um roteiro para a nossa vida. Vai falar do auxílio do alto, que é constante. O amparo para a gente é sempre. Nós estamos aqui, mas tem os nossos protetores, mentores, os nossos anjos de guarda, guias, quem mais? Os nossos amigos, familiares, espirituais, que estão sempre o quê? Nos auxiliando, nos intuindo, e isso daí que nós vamos ver hoje também. A preparação do trabalho, a responsabilidade assumida, as dívidas passadas que temos que reparar, que temos que, né, perdoar. Aí vai entrar aqui nessa lição aqui o orgulho e a vaidade e tudo que leva a nossa vida, que é o livre-arbítrio. E, né, a gente vai resumir. O que que a gente vai abordar aqui? Quem é Otávio? Então, Otávio ele recebeu um programa de vida. A sua mãe era espírita cristã, o pai era um homem de bem, olha, encarnado, ele tinha tudo para todo o amparo, né? Porque já começa na família. Ele veio, né? Mas o casamento não constava na sua programação. Não que para a gente ser médium, né, a gente não tenha que formar ou não precise formar uma família. Mas devido ao comprometimento dele de outras vidas, na programação dele não estava escrito que ele deveria formar uma família, ou seja, se casar. Mas a família dele já estava formada, com pai, mãe, né, e mais o que iria surgir. Então, ele ia ter uma companhia de 6 amigos de nosso lar, ele ia ter a mediunidade dele seria divisão espiritual, mensagens espirituais. E essas crianças que viriam como órfãos, né, de uma madrasta que ele também vai ter nessa vida, que o pai se casou pela segunda vez, ia garantir o triunfo pelo serviço de assistência a eles. Então, a gente pode observar que nessa lição nós vamos aqui já entender, né, como é que nós estamos sempre sendo aparados pelo mundo espiritual, mas pelos encarnados também, porque aqueles que estão conosco, muitos que chegam até nós, nem, né, é, nem que fosse por uma via assim direta, às vezes por uma via indireta, que chega até a nossa vida, e muitos chegam para nos assistir, para ser, né, aquele suporte para a nossa vida, né, que vai nos fortalecer quando nós estivermos ali um pouco em dúvida, ou fraquejando, ou tem dias que a gente pega, acaba caindo, não quer se levantar, mas aí vai ter aquele ali do lado que
de alguma forma, ou de tantas outras maneiras, vai chegar ali e vai dizer: opa, vamos embora, vamos continuar. Então, olha só, Otávio estava vindo com tudo isso. Então, vamos começar, né? Como é que isso aconteceu? É a história de Otávio. Então, começa o capítulo de hoje assim: a ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Então, assim, depois da palestra que a Aniceto deu, ali começou assim, como se a gente estivesse aqui, vamos dividir em grupos e vamos, né, agora entender o que aquela palestra, né, trouxe para nós, né, ou seja, é o estudo, né, vamos entender o que ele está querendo dizer. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, que são as suas irmãs, Isaura e Isabel, pedi a Vicente me apresentassem a elas. Não que me movesse por curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica. Então, aqui, André Luiz ele estava querendo aproveitar toda a oportunidade que ele tinha para entender melhor, né, tudo que se passava e para trazer para ele mais valores, somar à bagagem dele mais valores educativos. Então, era só para isso que ele queria, né, conhecê-las. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas também do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava uns 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Aqui é André se apresentando, dizendo que ele faliu, enquanto médico, mas também em toda a sua caminhada na terra, enquanto pai de família, enquanto esposo. Ou seja, ele está apresentando, ele diz ali, né? Os deveres que o Senhor me confiou, sejam na profissão, em família, onde eu estivesse, eu falei. Aí o Otávio, né, vai lá e diz para ele assim, né? Possivelmente o amigo terá a seu favor, porque o Otávio já tinha ouvido falar de André Luiz, o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava para as lutas na terra. Eu dispunha de considerável cultura evangélica, coisas que para a vida eterna é de maior importância. Tive amigos no plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens de amor e sabedoria. No entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Guias espirituais todos temos. Por isso é uma lei nascida da misericórdia de Deus. Carece saber se respeitamos esses companheiros da espiritualidade maior, não os envergonhando com os nossos feitos. É de importância grandiosa que os convidemos para assistirem o que pensamos e o que falamos. E, sentindo as suas presenças, passemos a pensar e falar com mais segurança. Não podemos ignorar as nossas companhias espirituais. Percebemos seus pensamentos, permeando os nossos a nos chamar. E o médium espírita não pode esquecer dessa realidade. Então, o Otávio aqui, ele começa falando assim, né, tá? Ele está dizendo que, ó, André Luiz, você não conhecia, você não estudava evangelho, não estava ligado, né, a nenhuma religião, tá? Então, você não conhecia as verdades eternas. Mas aí, quando ele fala assim, no mesmo não ocorre comigo, aí a gente lembra aquela passagem, né, que está lá no Evangelho, e que diz assim, né, o quanto, né, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Ou seja, a gente busca o conhecimento, porque nós optamos. Porque eu quero conhecer mais, porque aquilo que eu tenho, isso não está trazendo resposta para a minha vida.
Então, eu vou e busco. No caso do André Luiz, ele não queria saber de nada, ele queria continuar a vida, porque são aquelas pessoas que acham que estando aqui é o aqui e agora. Mas Otávio é diferente, ele tinha tudo isso, ele tinha o conhecimento. Nós temos o conhecimento, mas a gente ouve sempre falar isso, né? Mas basta só saber? Não. O que que eu faço com o conhecimento que a gente agrega à nossa vida? Eu tenho o quê? Que colocá-lo em prática na vida diária. Hum? Ah, mas eu não sou a perfeição. Mas ninguém está dizendo que alguém é a perfeição. Nós estamos, né, a caminho. Mas a questão é o seguinte: nós podemos errar? Sim, né? Porque a gente ouve assim: errar é humano, porque estamos em aprendizado. Mas persistir no erro, o que é persistir no erro? É você não estar atento. É como ele fala aqui. A gente tem os nossos o quê? Todos nós temos os nossos protetores, guias, anjos de guarda, que estão aqui para nos orientar, nos intuirmos, né? E o que que acontece, né? Nós, às vezes, não damos, né, atenção. Então, é por isso, né, que nós devemos estarmos mais atentos né, àquilo que nós estamos, né, observando. Para quê? Né? É, para que nós possamos ficarmos mais abertos e mais sensíveis àquilo que nos chega, parar para refletir. Será que é? Será que não é? Mas está vindo. Você prestar mais atenção, observar, porque nós temos esse amparo o tempo todo. Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente tem que caminhar pelas nossas próprias pernas, isso é óbvio, né? Mas acontece que ele está mostrando aqui que ele tinha, Otávio, então, tinha tudo, né? Todo esse conhecimento, sabia que se, né, esse caminho, se ele poderia tornar tortuoso, ele era responsável. Então, nós temos responsabilidade sobre tudo, porque nós temos que entender que quando o Evangelho nos diz que quanto mais tivermos, mais nos será cobrado, é isso. Você tem conhecimento, você buscou, você tem esses saberes, você tem inteligência, quer dizer, nós, né, temos inteligência. Eu sei o que é o bem e o mal, porque, né, se a gente estuda, eu posso distinguir o que é que ainda, né, eu preciso. É aquela indagação, né, de Paulo de Tarso, por que que todo bem que eu quero ou não consigo fazer, mas todo o mal que eu não quero, ou seja, que eu sei que não é para fazer, por isso que eu faço? O que é a minha falta em mim? É o que eu preciso fazer para estar mais atenta? O que eu preciso praticar mais? O que eu preciso buscar dentro de mim? Porque não tá, o que está fora é o que nos chega, né? É o conhecimento, são os livros, que nós buscamos através, né, dos estudos. É como a gente está aqui, estamos num grupo de estudo que a gente vai aqui trocar. Eu estou falando, daqui a pouco vem um, complementa, fala e a gente vai enriquecendo. Mas para que tudo isso? Para que eu possa estar sempre, né, sendo fomentada por esses ensinos, por esses conhecimentos e buscar através do meu esforço e vontade, porque sem vontade, esforço, ninguém de nós vai a lugar nenhum. E colocar o quê? Na minha vida diária. Não tem que esperar nada, né? Nada disso. É na minha vida diária, no meu dia a dia, acordei, bom dia, agradecendo a partir do café da manhã, do meu dia a dia. E Otávio tinha tudo isso, fora os protetores que todos nós temos. E aí ele está esclarecendo aqui que nós temos esses, né, guias espirituais o tempo todo conosco. Eles estão fazendo as coisas dele? Claro que estão, né? A nossa família universal, espiritual também está lá. Ela torce, o caminho está errado, o que eu faço, né? Manda uma mensagem, através do sonho, será que eu vou conseguir me encontrar, né, com ele, com ela? São tantas, né, tantos os recursos que tanto a espiritualidade busca para que chegue até nós para dizer, não, não vai por aí, vai por aqui. E Otávio teve visto o tempo todo. Alguém quer colocar algo? Olha, né? Quando alguém quiser, é só ir, abrir o microfone e fala, tá? Então vamos continuar. Pronto.
Aí, continua André Luiz, mas meu amigo, eu perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Eu noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Relatarei a minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Agora ele vai falar, né, como é que aconteceu da vida dele. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar. Olha só, ele está contando, ele foi lá para trás, para outras encarnações, e ele foi para nosso lar. Foi atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Olha só, ele teve, olha o que ele continua dizendo, preparou-se durante 30 anos em nosso lar para a tarefa mediúnica. Nossa, 30 anos, né, Glória? Para a gente aqui, 30 anos, olha, é 30 anos. Mas a gente sabe que no mundo espiritual o tempo não conta assim. Mas a gente tem que, né? Mas ele está falando, 30 anos em nosso lar para a tarefa mediúnica. Benfeitores o acompanharam durante todo o processo. Não faltaram recursos para que tudo desse certo da parte dos colaboradores espirituais. Ele iria colaborar com as falanges espirituais no Brasil. Olha o trabalho, olha a missão dele, atendendo irmãos ignorantes, perturbados ou infelizes. Otávio continua. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito, que são as crianças, que a gente vai ver mais adiante. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra. Nossa, como a gente é auxiliado. Nas vésperas do meu renascimento. Né? Vai renascer, tem toda a família aqui, né? Esperando, né? Né? O momento, né? Da mãe dar à luz, você renascer como nós renascemos, mas espiritualmente tem todos aqueles, né? Aqueles que estão comprometidos com você, torcendo, agora vai seguir tua caminhada de luz, porque a caminhada nossa sempre é de luz. A gente se desvia, tá ali, aí tá falando assim, para que, né, tivesse todo o êxito. E aí entregando-me a um corpo físico rigorosamente sadio. A primeira pergunta, e aí, tá sadio, nasceu? Nossa, perfeito. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Então, olha só, né? Nós temos, a gente vai lembrando aqui que ele teve e nós tivemos e continuamos a ter todo esse amparo, né? Toda essa proteção. Quando a gente tem consciência disso, eu sei que tem dias, né, que a gente não fica lá muito legal, mas depois a gente volta à nossa lucidez, porque a gente sabe que a gente não está desamparada, e a gente, não vou ficar me revoltando, não. Não vou ficar me lamentando, não. São momentos que são emoções que vêm, que a gente vivencia aquilo que a gente tem que botar para fora, mas depois a gente vai e retoma, né? Vamos embora, eita, né? Vamos embora para minha caminhada, porque ele já falou ali, perdi uma grande oportunidade. Mas nós que estamos aqui e agora, não vamos perder essa oportunidade de maneira nenhuma. Então, por isso que nós estamos aqui, para ouvir e ficarmos fortalecidos e seguirmos adiante. Porque aqui está contando a história de Otávio, mas pode ser a nossa história. Caminhos diferentes, situações diferentes, claro, cada um traz a sua bagagem. Mas ele está mostrando que, assim como ele, ninguém está sozinho. E que tem esses dias que a gente não está bem mesmo, a gente cai, mas a gente levanta. Vamos embora, vamos seguir em frente, tá? Porque hum, é, um dia melhor nos espera. E a gente tem que acreditar nisso, porque eu tenho que confiar em mim. Hum? Tem esses dias, como o dia de hoje, não, sabe, desde manhã tá meio escuro, tá o dia inteiro assim.
aí não traz aquela. Como o sol faz falta, ele traz uma alegria, né, para a gente. Então, hoje o dia está todo assim, eu falei, nossa, o dia está todo escuro. E a gente fica. Como isso reflete na nossa alma, porque pelo menos reflete na minha. É, Exato. não é verdade, né? Reflete. E aí, mas também, né, tem que ter esses dias também, como tem que ter dias de chuva. Epa, vamos embora. Aí a gente vai, né, e toma o prumo, né, e continua. Aí, olha aqui, como a gente continua, Otávio continua também. Tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Ou seja, né, a mãe era espírita, minha mãe era espiritista cristã, desde moça. Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem, aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. E aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior, ou seja, a mediunidade nele começou, né, a aflorar. E por essa ocasião, olha só, né? Meu pai contraiu segundas núpcias. E apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. E aqui, né, entra essa a gente parando aqui que ele estava tendo todo, né, esse amparo, mas ele usou aqui, como a gente usa o tempo todo, a questão é o livre arbítrio aqui, né, tá? Aí eu vou trazer aqui aquela questão 845 do Livro dos Espíritos, só para a gente relembrar, né, sobre o livre-arbítrio, que diz o seguinte: as predisposições instintivas, elas são do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos, né, adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem, aí falamos dos protetores, com essas disposições. Ou não, né? Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, nessa questão 845, ele está dizendo aqui que nós temos nossos protetores, mas nós também, conforme a questão de afinidade e sintonia, nós, vão vir aqueles que vão ficar à minha volta, espíritos simpatizantes, com o meu grau, né, evolutivo, que pode ser mais ou menos adiantado. E eu tenho que ter o quê? Muita força de vontade para resistir. Às vezes chega aqueles pensamentos, como chegou para ele, né? Ah, vai não, né? Você é tão jovem, no caso dele aqui. Eu imagino, a gente está aqui, né, conjecturando algumas coisas que podem ter vindo no pensamento dele, para que ele, sabe, não vou dar, né, não vou dar confiança para isso, não, vou seguir. É tão jovem, eu tenho tanta vida pela frente. Mas ele estava ali com os benfeitores do lado dele e fortalecendo. Mas é aquela coisa, nós temos os nossos protetores, né? Aqueles que estão, né, ali ao nosso lado, que emitem essas ondas através do pensamento, né, nos ajudando, mas também, como temos o livre-arbítrio, tem aqueles outros que podem ser de um passado, com o qual, né, a gente tenha tido algum desafeto, e pode também ser aqueles que nós atraímos por afinidade e sintonia. Aí chegam ali e se encontram no campo fértil, e se eu não tenho essa vontade que fala aqui para nós, né, dessa questão do livro dos espíritos, a gente acaba o quê? Cedendo, aí a gente se fraqueja, né? Mas a gente não está fadado ao erro o tempo todo. A gente pode, mais à frente, vem a dor que te acorda e você levanta, peraí, né, tá? Eu tenho que seguir, né, a minha caminhada. E ele teve uma família, né, quer dizer, a mãe espírita de berço ali,
Quer dizer, olha só com todo o amparo que ele teve. O pai, né, dando mais, né, vazão ao lado materialista, mas era um homem de bem. Hum. Né, ele né, ligava-se mais à parte material, mas fazia o bem. Então, ele tinha todo, né, uma fortaleza para ele não cair. E ele fala que ele ficou órfão, então ele já sofreu o primeiro, né, golpe ali, perdeu a mãe, né? Mas logo à frente ele encontrou uma madrasta que ele fala aqui, né, tão bondosa. E aí a gente para pensar o seguinte, né? Quantas vezes, né, acontece em nossas vidas essas perdas, né? Perdas, perdas mesmo de alguém partir da nossa vida, hum, e perdas de alguém se afastar da nossa vida. Hum. São várias as perdas, né? Mas a gente tem entender que nesse momento a gente tem que buscar essa força dentro de nós para a gente dar a volta por cima. Hum. A mãe voltou porque ela tinha que cumprir né, aquela parte dela na encarnação. Hum. E a madrasta chegou, né? Aí veio uma pessoa, um ser bondoso, que oferecia, orientava ele, oferecia todo o amor, toda a fé, todo o carinho. Então, ela era bondosa. E quantas das vezes, né, a gente, né, sente, por um determinado momento, esse vazio, mas quando a gente se predispõe, né, e entende que a gente tem que continuar a nossa caminhada, que nada na vida acontece ao acaso, e que outras situações irão surgir mais à frente, que vão chegar né, no nosso caminho, na nossa vida, e que a gente pode ter aquele amparo, né? Aqueles que vão nos ajudar de tantas outras formas que possam chegar até a gente, né? E que vão colaborar para que a gente se mantenha firme na caminhada, para que a gente, né, não cambaleie, não quede, e tem alguém, é aquele amigo, é aquele parente às vezes mais distante, é o encontro, aí vamos falar de nós, né, na casa espírita, que a gente se reencontra com, né, amigos do passado, que a gente está se reencontrando, porque ninguém, né, está num local, né, ali chegando por um acaso novamente. São reencontros de almas. E tem aqueles que nós temos afinidade, que vamos ficar juntos para a gente quê? Se fortalecer. Aí vem um e fala assim: a minha vida não tá legal, estou passando por isso. Aí vem um outro e fala e conta também da sua, e você um dá força para o outro. E essa situação aconteceu na vida de Otávio, né? Nós estamos vendo aqui que ele em nenhum momento ficou desamparado, quer dizer, até o pai casando pela segunda vez, ele não perdeu aquele lá no lar, né? O carinho, o afeto, a atenção, aquela que veio, né, como madrasta para dizer para você, olha meu filho, né? Adotou como filho mesmo e dando-lhe a educação que ele precisava. Mas em vão a minha genitora, que endereçou do invisível, apelos sagrados ao meu coração. Era a mãe lá, né, na espiritualidade. Porque ele vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador, trabalhador aquele que auxilia, que está ali para dar e se doar, e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compelia-me a desagradável estacionamento. Os amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Olha só o que ele está trazendo para a gente. Ele tinha um amparo agora da mãe, em plano espiritual, tá? E emitia ondas, porque a gente tem a maior ligação que a gente tem acaba sendo, né, na maioria das vezes, com a nossa mãe, com aquela que, né, que nos deu a vida. E vem aquelas ondas para nós através do pensamento, da intuição,
revelação que vai chegando até nós, às vezes até no sonho. Ih, eu sonhei com a minha mãe. Poxa, ela estava falando não sei o que comigo, orientando, né? Essas coisas acontecem com a gente, porque ele vivia revoltado, queixas e lamentações. Olha só, a gente tem que buscar exemplo porque tudo isso dessa história dos mensageiros foi real e ver o quanto a gente acaba perdendo o nosso tempo precioso desta encarnação se queixando, se lamentando. Ele mesmo fala aqui, ó, descabidas, mas para a falta do amadurecimento dele naquela hora, não por falta de base que ele tinha, porque ele tinha lá, a família levou para uma casa espírita, então ele tinha toda uma família que estava ligada à espiritualidade, para que ele tivesse o quê? Uma orientação evangélica. Vai para a evangelização, vamos lá, porque ali, né, você vai ouvir é, lições, ensinamentos do evangelho que vão fortalecer esse espírito por hora reencarnado. Então, vai embora. E para ajudar as faculdades mediúnicas que já surgiram desde novinho. Mas ele fala assim: faltava aquela qualidade dele ali dentro. Quer dizer, qualidade, virtude, todos nós temos. Mas, no fundo, o que faltava mesmo era a vontade. Né? E ele está aberto a ouvir, né? Ele está mais sensível. Aí a gente tem que abrir a nossa alma mesmo. Né? O que ressona em mim? Né? Poxa, está chegando algumas coisas para mim, mas será que eu devolvi? Não devolvi? Lá vem o livre-arbítrio de novo. Então, são coisas que acontecem com todos nós, né? Não com com diversas formas, né? Que acontecem na nossa vida para o chamado mediúnico, e às vezes a gente chega à casa espírita não pela dor, não pela questão, pela porta da mediunidade, chamamento mediúnico, mas por essa questão mesmo. Olha, eu era de outra religião, mas, sabe, não está me respondendo nada, não. Ah, eu vou procurar uma casa espírita, porque eu já ouvi falar do espiritismo, sei lá, será que isso vai me ajudar? E você chega, aquilo te aflora, porque você traz essa bagagem e também aquilo que você fez ali, aquela fichinha que você fez, né, na hora do planejamento reencarnatório. Então, você senta lá, vamos fazer o nosso planejamento, todo mundo senta lá vem lá os nossos protetores, aqueles que estão ligados a gente, sentamos numa mesa, aqui, olha, você vai se casar com esse, aí depois você vai ter filho, você vai ser o pai, vai ser a mãe, vai apresentando ali aquele grupo familiar que você vai precisar renascer. Para quê? Tem aqueles que você tem mais sintonia, fortalecer os laços de família, mas tem aquele que é desafeto. Mas você vai ter que recebê-lo como filho, como esposo, como esposa, não importa, você vai ali receber, vai ser seu pai. Você não vai se dar com seu pai durante a sua vida, não vai se dar? Não, porque tem desavenças, mas você vai buscar, né, reconciliar, perdoar, aí o outro vem auxiliar. É para isso que a gente vem em família, para aproveitar essa grande oportunidade e de auxílio, de reparo, de perdão, né, de atrelar nossos laços, de compreender o outro e fazer tudo que nos é possível. Porém, aí eu abro um parênteses aqui, não nos esquecendo nunca de nós, não abdicarmos nunca de nós, porque todo mundo renasce para ser feliz, tá? Então, quando ele falar mais ali à frente de renúncia e tudo mais, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas a gente não pode abdicar o que da nossa felicidade, porque senão você se fecha ali e fica achando que, porque a doutrina espírita e o evangelho falou que você tem que engolir sapo a vida inteira. Não, não é assim. Porque as pessoas entendem equivocadamente o que é aceitar, o que é renunciar, o que é abdicar da sua felicidade pelo outro. São momentos de sua vida. Porque se nós estamos aqui para progredir, para sermos felizes e para evoluirmos moral e espiritualmente, como fazer isso nos aprisionando dentro de nós? Você não consegue, se sufoca, né? Você não consegue respirar. Não, peraí, não é bem isso. Então a gente tem que estar entendendo qual é a mensagem que a doutrina espírita nos traz, qual é a mensagem do Evangelho, né? Ou seja, as lições que Jesus
falou para o espírito imortal. É isso. Então, ele está trazendo aqui para a gente que a negação dele em matéria de confiança, né, tá? Então ele começou a negar. E ele começou o quê? Aí lá vem, né? A julgar o outro. Tudo ele achava empecilho. Lembra aquela, acho que é do capítulo, eu acho que é do Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho, que vai falar para a gente da questão de você estar sempre ali vendo a trave e o argueiro, é isso, a trave e o argueiro. Como é que, aí o Evangelho nos diz o seguinte, né? Como é que você pode observar um cisco, né, no olho do outro e não ver, né, aquela trave que está no seu? Ou seja, você, qualquer atitude mínima do outro, está ali você julgando, apontando, falando, aí vem a maledicência, aquilo, tudo que, né, porque você vai falar do outro conforme a sua visão de vida e tudo, é o que ele estava fazendo, Otávio. Mas ele não conseguia enxergar a si próprio. Tá? Ele tinha uma trave no olho dele que estava impedido, ou seja, aquela cegueira espiritual que ele tinha, nossa, um caminho a seguir e aquilo ele colocou, que somos nós que colocamos, né? Ninguém coloca, não, né? Quem que coloca a trave, né, no meu olho? É o meu orgulho, é a minha vaidade, é o meu egoísmo, é aquela questão das ilusões do mundo. Eu acho, agora, acho que é o capítulo 4 do Evangelho que fala: o homem estar no mundo sem ser do mundo. O que que é estar no mundo sem ser do mundo? E olha o que que o Otávio estava fazendo aqui, né? Então ele não conseguia ver a trave, ou seja, as suas imperfeições, que ele estava preocupado com a imperfeição do outro. Ele estava preocupado em apontar os erros do outro, julgar o outro. Então, ele estava ali justificando a falta de vontade dele, o esforço, né? Né, tá? Então, ele criticava os atos da lei o tempo todo, porque ele se achava o quê? O máximo. Quem sabia tudo era ele que estava correto, conforme o que ele pensava. E nisso, ele duvidava o tempo todo, né? Quer dizer, ele tinha uma vaidade o que doentia. Então, e a gente ouve falar o tempo todo, né, que a maior queda de um médium é pela vaidade. Ele se achar que ele realmente, né, agora, né, eu tenho né, um guia do meu lado e ele está ali para me orientar e o que me vem na cabeça está chegando, é dele, mas com quem que eu estou me conectando, né? As influências espirituais, com quem eu estou, como a gente falou no início, com quem eu estou abrindo, né, para me sintonizar. Realmente, meu guia está ali. Mas se eu me deixar levar pelo meu orgulho, pela minha vaidade, ele vai continuar ali, mas eu não vou dar ouvidos a ele, eu vou dar ouvido àquele que está com quem Também está assim, ligado, a minha vaidade. E nisso ele já estava abrindo um caminho para a queda dele. Aí a gente para pensar, né? É, aquilo que a doutrina espírita nos diz. Quem coloca a pedra no nosso caminho somos nós mesmos. Aí a gente ouve algumas pessoas falarem assim, mas como eu ia colocar uma pedra no meu caminho para me cair, me ralar toda, me esborrachar? Claro que eu não fiz isso, mas a gente sabe que fez. Ah, mas eu esqueci, porque tem um esquecimento. Como é que eu vou responder por algo que eu esqueci? Pois é, para forçar, ou seja, para estimular você a olhar para a sua vida, para a sua caminhada. Peraí, quais são as minhas escolhas? E aqui o Otávio tinha um conhecimento. O que que eu estou escolhendo, né? Para, né, a minha caminhada. Olha só, aí eu estou me desviando, não vou voltar, né? O que que é isso? A gente tem que estar atento e não se deixar levar pela dúvida, porque a dúvida, né, faz com que a gente abra, né, um caminho para essa queda. Fala, Dê. na verdade, eu estou pedindo a palavra, mas é para o Matheus, que ele colocou uma dúvida no chat. Eu acho que você Hum. não viu Não, a não vi, porque dúvida está na tela dele. maior, pode falar. É. Aí, o Coloca Matheus, aí. fala aí, você. Pode colocar sua dúvida aí. Oi, tá ouvindo? Oi, Matheus. Uhum. Eu tinha perguntado, que eu não entendi direito a relação da dúvida.
com a questão da vaidade, né? Eu não entendi nem do que ele duvidava e nem da relação de uma coisa com a outra também. Sim, porque aqui, né, tá? Ele tinha na vida dele aqui a relação, né? O que é que ele fala aqui? Ele duvidava deles quem? Os seus orientadores espirituais, tá? Porque ele já estava aí nessa caminhada, tá? É, desde jovem ele foi levado, ele já estava na casa espírita para desenvolver a sua mediunidade. Então, ele já duvidava, né, desses orientadores espirituais, porque a vaidade era dele, ele se achava que ele sabia muito mais do que esses amigos, esses orientadores espirituais. Que ele tinha uma vaidade dentro dele. Não, né? É a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar assim: o André Luiz está falando isso daqui. Ah, tá, mas eu não concordo com o André Luiz. Bom, a gente tem todo o direito de não concordar com Emmanuel, com, né, qualquer outro. Mas, né, a gente tem que buscar. Eu não concordo por quê. Então, no caso dele aqui, ele já tinha, né, uma vaidade doentia, é o que ele está colocando. Ou seja, ele é extremamente vaidoso. É a cegueira, sabe? Sabe aquela fala de Jesus que ele fala, né? Olhos de ver, o que que é esse olhos de ver aplicando na minha vida? Porque aí a gente tem que entender, né, o que que é o evangelho, o que que essas lições nos trazem. Olhos de ver é eu olhar mais adiante, e esses ouvidos de ouvir, né? Ouvidos de ouvir e olhos de ver. O que que Jesus quis dizer com isso, tá? É assim, o que que é que eu estou ouvindo? A minha capacidade, né, acústica aqui está dizendo o que para mim nessa audição aí que ele está se colocando? O que que eu estou ouvindo? Os orientadores estão falando isso, mas eu estou dando importância aqui. Não quero saber disso não, tá? Né? Ele estava se preocupando em falar do outro de vez de ajudar, né? Então ele estava dando som ao seu ouvido, como nós também fazemos isso na nossa vida, né? Mas assim, há coisas que não deveriam ser pertinentes a nós. Aí seria a maledicência. O que que eu estou ouvindo? E, olha, eu ouço tanto falar de desgraça, de violência, de falar mal do outro, disso, de tudo aquilo que a gente sabe que tem aqui, né, na nossa vida. E ele começou, a dar vazão a essas questões. O que que é esse olhos de ver e ouvidos de ouvir? É eu não prestar atenção. O que que eu estou olhando? Olha só como é que está, né? A minha, a minha caminhada. Eu estou duvidando porque não, sabe? Na verdade, como ele já duvidava antes, né? Ele estava dando vazão, né? À vaidade dele. Ele está se referindo a isso, né? Ele já tinha um orgulho e uma vaidade ali, né? Tem, tá? Todos nós temos. Mas ela está quieta ali. Se eu estimulo isso, aquilo vai inflando dentro de mim. Aí ele não conseguia mais esse ouvido de ouvir, ele já estava, sabe, deixando de lado. Ou seja, eu já não quero mais ouvir isso, tá? Isso daí já não me diz mais respeito, porque a vaidade era tanta, eu vou seguir, né, aquilo que está calando mais alto dentro de mim. Então é preciso a gente estar sempre, né? Porque isso serve para todos nós, né? O Mateus, que a gente está, nós estamos na nossa caminhada, que a gente tenha esse olhos de ver, ou seja, aquilo que eu estou vendo realmente está me acrescentando alguma coisa, vai me levar para o bom caminho. Que olhar é esse que eu estou tendo dessa situação, daquele outro, né? Aonde eu estou? Que olhar é esse daquilo que chega para mim, né? Então, esse olhos de ver, e também aquilo que chega para mim através, né, tá, do som. Que som é esse que chega para mim? Será que isso me faz bem? Eu vou dar o exemplo de música, tá? Então, eu tenho músicas que chegam para nós e são, né, apreciáveis. Tem outras que eles dizem, né? Um monte de gente diz aí que é música e é barulho, tá? Que é um som, né? Que não tem nada a ver com aquilo que eu estava buscando, que me traga alegria, que traga harmonia, que me traga equilíbrio. Tem vários, né, sons de música, que são os hertz, né, ou seja, as frequências, que vão trazer paz na alma, alegria, tem tudo isso. Mas também tem aqueles outros sons, né, que vão trazer, sabe, uma revolta dentro de mim, ou uma falsa,
a alegria, porque aquele vai dar um estímulo dentro de mim que vai, né, me levar para, né, uma ansiedade, uma impaciência, tá entendendo? Então, eu só estou dando exemplo da música, mas é isso mesmo. Então, a gente tem que saber o que que eu estou ouvindo, tá? Lógico que sempre, sempre, porque não existe uma receita, né, de bolo, porque cada um de nós é um ser individualizado. Então, nós temos a nossa bagagem, temos toda uma história, e a gente está aqui para cada vez se fortalecer mais, para que a gente tenha, né, sempre discernimento, bom senso, determinação na nossa vida para fazermos as nossas escolhas. Então, mas cada um tem, cada um temos, né, dentro de nós essa individualidade. E aí, se eu pego essa individualidade aí do Otávio, que ele teve todo o aparato possível, mas ele deixou, isso acontece, né? A vaidade dele foi a soberba, pronto. Aí agora, quem manda, sabe aquela coisa, quem manda na minha vida sou eu. Então, eu é que vou ditar aquilo que eu devo fazer. Aí pronto, aí você abre. Você está entendendo, Matheus? Por favor, fale aí o que você gostaria de complementar, ou se você entendeu o que se refere a essa vaidade e de quem que ele estava falando, né? Sim, eu acho que deu sim. Deu, Obrigado. né? Pois é, não. Aqui, né? Aqui é sem agradecer. A gente está aqui para, né, trocarmos e ouvirmos aqui o que todo mundo tem, né, a falar sobre cada pedacinho que traz aqui para nós. Então, voltando essa questão do estar no mundo sem ser do mundo, né? Olha, quem quiser falar pode interromper aí, abre o microfone, porque não dá para ver toda a galeria e eu não sei quem está, né, levantando a mãozinha. Mas essa questão do estar no mundo sem ser do mundo, se eu não me engano, é o capítulo 4 do Evangelho, é isso, a gente é viver como homem do mundo. É lógico, a gente aqui, né, não vai sublimar e viver como espírito desencarnado. Nós estamos no mundo, então temos que viver com as questões do mundo, a questão da materialidade, porém não deixarmos isso, né, a assoberbar, ou seja, é o que nos é necessário, não o supérfluo. Então, estar no mundo é não se deixar levar pelas ilusões, por aquilo que, né, que tem aquele chamamento, é prestar atenção ao que chega até nós, é o que chegava até Otávio. Ainda mais hoje em dia, eu trazendo para o dia de hoje, que tudo é numa velocidade, né, imensa através de internet, né, e das redes sociais. Então, o estar no mundo, eu preciso viver como homem do mundo, fazer as coisas que um ser do mundo precisa fazer, desde que eu, né, esteja trilhando um caminho para ser feliz, ou seja, buscando ser um homem de bem e que não fira o meu próximo. Então, ou seja, eu tenho que agir conforme as leis divinas, que são universais. Então, desde que eu esteja ali seguindo isso, eu, né, estou no caminho correto. Então, estar no mundo se eu trabalho, eu tenho direito a ter uma casa grande, maravilhosa? Claro que tem, tá? Nós temos direito a tudo, desde que tudo que seja construído e conquistado seja com o quê? Com o meu esforço, com o meu trabalho, reconhecendo isso em mim, mas também não tirando o quê? A oportunidade do outro, não colocando o pé na frente do outro para ele cair, e também olhando o que que eu posso também fazer pelo outro, sem o esperar nada em troca. O que que eu preciso fazer pelo outro? E nós que viemos, escolhemos ser espíritas, a gente nunca deve deixar de nos darmos valor. Alguém trouxe você obrigado, né, para dentro de uma casa espírita? Ah, não, foi a dor, foi isso, foi aquilo, tudo. Mas você chegou, você ficou porque você quis, nós optamos. Então, né, a escolha é nossa, o valor é nosso e nós estamos aqui. Então, com tudo isso que nós estamos aqui, nós vamos, né, escolhemos sermos esses trabalhadores que auxiliam, que doam e que se dão, mas sempre a serviço do bem com humildade, tá? Aí nós temos que manter isso firme, foi o que aconteceu não com o Otávio. E ele continua. Os apelos sagrados, por mim, interpretados como. Olha só, os apelos sagrados, tá vendo, Mateus?
Então, os apelos sagrados de quem? Dos protetores, da mãe, de todo mundo. Mas ele interpretava como alucinações. Aí ele procurou um médico. Fala. Quer falar, Glória? Não, é, eu acho que é isso aí, né? Uhum, A pessoa, quando ela não tem interesse, não quer. Isso toma meu tempo, isso me amola, isso vai me dar isso. trabalho, Uhum, né? Eu é, não quero isso. Eu estou achando engraçado. Não é hum, engraçado, é interessante, né? Por mim, interpretado como alucinações. É, era interesse dele ver a coisa dessa forma, né? é. Porque assim Tem- ele não tinha que ter o trabalho de prestar atenção do que vinha da espiritualidade para ele, Isso. né? É. Aí a gente está sempre Analisando. justificando. É verdade, Glória, isso mesmo. Aí a gente justifica, né? Justificar é É, isso, né? Ah, é alucinação, deixa eu procurar. Procurou um médico. Aí, então olha é só, que doente. médico. Pronto, aí o outro. Porque a gente vai procurar um médico. É a mesma coisa, a gente pega a lista, eu estou precisando de um médico bom, mas aí a gente pergunta a alguém, você conhece um bom médico e tudo? Não quero ficar por aí. Mas aí ele foi procurar, procurou um médico que me aconselhou experiências sexuais. Poxa vida, né? Tá? E, claro, ele estava jovem, orientou a isso. Ah, sabe, não é alucinação, não. O que você precisa é prática sexual. Mas ele vinha nessa encarnação para não se casar, ele não podia ter esse comprometimento de casamento. Porém, né? Aí ele continua aqui, olha, completaram então 19 anos e me entreguei desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Ah, então ele estava nesse desenvolvimento, né, nesse caminho da mediunidade, e ele, como jovem, não poderia ter experiências sexuais, né, tá? Como uma pessoa, né, desde que fosse correto, seguindo, né, um caminho é, alibado ao que a gente, né, conhece, né, porque os hormônios vêm, e aí aquele jovem tem aquela vontade, ou jovem ou a jovem, né? Mas acontece que ele, como já estava totalmente, né, desintonizado, tá? Ou seja, ele já tinha ali um campo aberto, ele começou, né, e se entregou desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes, porque aí ele não desenfreou, melhor dizendo, né, tá? Ele deu essa continuidade. Porque quando nós estamos no caminho, não importa a idade, mesmo sendo jovem, adolescente, nós temos que perceber que nesses encontros, né, essa questão da sexualidade, tem o livro Evolução e Sexo de Emmanuel, né? Nessa questão da sexualidade, a gente tem que ver que a gente está entrelaçando com a vida do outro. São trocas de energia. Você não deveria, embora a gente saiba, né, como é que estão as coisas no mundo, mas você não deveria, né, como é que é estar utilizando o outro, como objeto, só aquele momento. E foi o que ele fez, ele começou a se desenfrear, né, ao abuso. O que é dentro da normalidade, o que é normal de você sentir, mas não de pegar e sair por aí um outro. Não, aí tá, gostei de uma pessoa, então eu vou namorar, né, como um jovem, então pronto, então você tá com aquela pessoa. Mas aí não desenfreou. Foi e foi que foi. Aí ele desejava conciliar a força, o prazer delituoso, hum, porque a gente estuda isso e sabe que o sexo é divino, porém, como nós o estamos utilizando é uma outra questão. O prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Ele tinha todo aquele ensino evangélico com ele. Um cabedal que ele tinha, mas ele foi deixando esse dever de lado. Tinha pouco mais de 20 anos, jovem, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Agora ele ficou órfão de pai. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas por quanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Então, ela já tinha 3 filhos e que passaram, né, a ser, né, os irmãos, né, dele ali
né, que ele trouxe. Ai, peraí, passei. Né? Passaram a conviver ali, né, a ser aqueles irmãos que foram agregados. Em vão implorou-me socorro a própria viúva, porque ela, mais tarde, ela viria também a desencarnar. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Então, ele já tinha perdido a mãe, foi o pai e a mãe, e a madrasta, a sua segunda mãe. E ela queria o quê? Como é que eu vou deixar essas crianças? E ele relegou aqueles órfãos que seriam, né, como a gente viu lá no início, seriam aqueles, a fortaleza para ele não cair de novo nesta encarnação. Afastei-me então dos pequenos órfãos tomados de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos, eram credores dele, né? De outra vida, de nosso lar a destino incerto, que ele conheceu em nosso lar, trabalharam ali, se vincularam na hora do planejamento reencarnatório, estavam ali, Tá, olha, obrigada. não é? Eles iam, né, Ó, se agregar a ele para não, poder tua, gente. orientar. Vem depois. Oi, Falou. a Jane. Abandonei-os, e aí ele continua. Então, com esse abandono, relegou aquelas crianças, foram para o orfanato, ele não quis mais saber. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porque ele estaria preocupado em educar, levar para a escola, saber como é que eles estavam. Olha só, ele ia ter uma ocupação, porquanto ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições contidas. Mas aí ele desprezou tudo isso, ele deixou as crianças de lado, eu vou seguir minha vida, não quero responsabilidade, nem dever nenhum. Mas a gente tinha compromissos. E quantas das vezes chegam até nós, né? Certas situações que a gente tem que estar atento, né? Ah, mas isso vai impedir a minha vida. É a tal da renúncia. E, né, a da renúncia e de você, né, muitas das vezes, ter que deixar de ser feliz, como está escrito ali. Mas essa questão era o quê? Era para, poxa vida, ele vai ser, vou abdicar da minha felicidade, mas todo mundo não nasceu para ser feliz? Sim. A felicidade dele estava ali, naquelas crianças, porque ele iria focar na educação delas, ia se preocupar conforme eles forem crescendo. E aí, já chegou em casa, com quem você vai sair? Aquelas preocupações todas para orientar no caminho do bem. E ele não quis nada disso, ele relegou, deixa para lá. Né? Eu estou aqui, né? Não vou renunciar. A renúncia, ela é momentânea. Eu vou ter que abdicar, sou tão jovem, eu quero sair de noite aí com essas crianças e tudo, mas é para um momento. Se a gente vê, nós temos a nossa vida, ela é eterna, mas mesmo falando enquanto encarnado, que são breves momentos da nossa vida, enquanto, né, nós estamos na caminhada, momentos de renúncia, porque muitas das vezes chegam até nós, né, momentos de renúncia. Ó, você tem que, isso aqui é para você cumprir com essa tarefa. Olha, esse momento agora que você tem que renunciar, né, a uma parte da sua vida, é porque você tem que ser grato. Aí é aquele pai, aquela mãe que, né, que estão doentes e que a gente precisa tratar, porque um dia eles nos carregaram no colo e a gente não tem que esquecer, nem deve esquecer. E aí vem a gratidão, que é nessa forma de renúncia nesse momento da minha vida, que eu preciso me dedicar mais e tudo. Pronto, mas, né, porque são coisas que estão ligadas a nós. E é momentâneo, mas cada vez que a gente não relega aquilo que chega até nós, a gente tem que estar
tem que estar ressonando em nós, isso chegou até mim, é porque algo eu preciso realizar com essa pessoa, com estas pessoas, nesta situação. Então, eu vou ficar atenta e vou dar o melhor de mim, mas eu não estou abdicando da minha vida, do meu viver, do meu ser, né? Sou um espírito carnal, daquela coisa que a gente sabe, essência divina, né? Nós estamos aqui, todos nós, para sermos felizes, mas esse momento está me chamando. Olha, tá? É aquele passado que está vindo e que agora você precisa tá mais atento a isso. Aí é o momento de você se dedicar, de você, né, ser grato, de você estar ali renunciando um momento da sua vida, mas ser tão gratificante que a gente vai ganhar, a gente às vezes não tem nem noção. Mas sem esperar o nada em troca, fazer porque aquilo é a essência de você. Você faz porque eu quero fazer o bem. Aquilo tá, sabe? Eu preciso, como é que eu vou deixar essas crianças sozinhas? Mas ele lembra que ele era vaidoso, que ele estava pensando só nele? Aí vem as influências que estão do lado dele, que ele atraiu para ele. O protetor está lá, a mãe está lá, meu filho, você vai. Mas, pois é, você vai para o caminho errado. Não chega. Por que não chega? Porque somos nós que colocamos, sabe? Essa parede de energia, a gente bloqueia. Quem bloqueia somos nós. Por quê? Porque eu optei em outro caminho. Aí eu bloqueei. O bloqueio é meu. Aí ele ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios. Então, sacrifício era esse. Muita gente há de perguntar, mas coitado, era tão jovem, como é que ele ia ficar com aquelas 6 crianças? Mas aí tudo ia surgir na vida dele que viriam outros seres para ajudá-lo nessa caminhada que estava escrito, né, lá no planejamento reencarnatório, que seria de muito sacrifício, para que ele não se escravizasse, né, à tarefa, às situações caprichosas do mundo. São as ilusões do mundo, as paixões avassaladoras que o mundo vem, né? Parece aquela coisa que hipnotiza. Vem, eu estou te chamando. Mas aí eu digo não. Mas ele, que já estava com o campo todo aberto, porque ele deixou aflorar o orgulho e a vaidade, pronto, aí ele está utilizando equivocadamente o livre-arbítrio dele. E aí ele continua: me enviaram de nosso lar socorros materiais cada vez maiores. Para quê? Ele não ia, aquelas crianças, ele não ia passar dificuldade. Olha quanto amparo ele estava tendo. Quer dizer, ele iria ter. À medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras. Olha, as paixões. Desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos, porque ele ia ser um médium que ia o quê? Psicografar. Então, quanta coisa estava na, na bagagem dele ali para que ele, quando viesse com ela, pusesse em prática. E a gente para aqui de novo para pensar também na nossa bagagem, né? A gente ouve tudo isso e fala, como é que eu estou me portando na minha vida agora atual, né? Tá? Será que eu estou, né, entendendo tudo isso, né? A renúncia no caso dele, ele tinha um compromisso que ele não ia formar família, ou seja, se casar, então ele ia ter que renunciar a si mesmo para reparar lá aquele passado, aprender, né, a valorizar, né, a questão de família, mas sempre com esse propósito maior de quando estar, né, em família, de todos estarem bem, do diálogo, de você oferecer o melhor para o outro e o outro o melhor para você, de você está dando do seu melhor, mas todo mundo também quer receber, né, o melhor do outro. Mas se o outro ainda não pode dar o melhor, e a gente vai se vendo, né? E que maneira que eu posso auxiliar aquele outro, né, com o compromisso que eu tenho do passado. Mas não, mais uma vez, né, porque a gente precisa entender isso, não às custas, ou melhor dizendo, né,
num sofrimento, de um peso grande, porque eu tenho que suportar. Não, ninguém tem que suportar, porque não é suportar. A gente tem que entender, auxiliar, tem que ser leve. Quando é pesado, não é, tá? Não é para ser, porque aí aquilo vai arrastar até o quê? Até o fim. Aí você chega lá no plano espiritual, pronto, pronto, cumpri até o final, me libertei. Ai, mas eu cumpri. Tem uma história de Humberto de Campos, do irmão Xi, que ele conta exatamente isso, né? Aí chegou lá e o teu mentor espiritual chega para você, mas minha filha ou meu filho, você não tinha que suportar, você tinha que auxiliar, tinha que ser leve, você tinha que ser feliz e o outro que estava ao seu lado tinha que ser feliz também. Porque não existe felicidade de um lado só. Agora, a gente precisa fazer o melhor para o outro, ou para os outros, aonde quer que nós estejamos. Então, é isso que ele está falando, a semeadura de amor que foi confiada a ele, mas ele relegou. E, em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigada a casar-me. E aí, né, ele engravidou uma moça e pela violência, né? Aí, casar-me pela violência, ou seja, obrigado. Tudo que é obrigado é violento, né? Tudo que é obrigado em nossa vida é violento. A gente precisa pensar, eu estou violentando a mim mesma. Mas Jesus não falou que a felicidade está em minhas mãos e que eu renasci todos para sermos felizes? Se eu sou infeliz, o que está acontecendo? Aí eu tenho que rever. Aí olha o que ele fez, né? Ele foi obrigado a casar. Então foi um ato violento para ele, mas mesmo assim persistiu, porque ele gostava de viver, na vida de ilusões, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Então, isso nunca nos é relegado. A gente está sempre tendo essa misericórdia, esse amparo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Está vendo? É o que você falou, Glória, né? Aí ele que inventou a tragédia para ele. A gente justifica, né? Pronto, é isso mesmo que você tinha falado. Pronto, continuou a tragédia. A tragédia somos nós os autores da nossa tragédia. E atormentava a esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis. Era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Já que ele se desvirtuou da sua caminhada, nada disso estava no planejamento reencarnatório dele, não. Mas ele optou. E aí, quando você está, né, aberto aí para essas sintonias, para essas influenciações de espíritos inferiores, aproveita esse momento para, né, chegar até você e aí você atrai conforme está sendo a sua moral. A moral dele estava lá embaixo, relegando o lado espiritual. Quem queria atrair para ele? Né? Uma esposa de condição espiritual inferior e um filho seria, olha lá, uma entidade monstruosa. Olha o que ele estava ocasionando para a vida dele. Releguei a rua 6 carinhosas crianças. Aí está lembrando, puxa vida, né? Deixou aquelas crianças largadas, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança na cabeça dele. Atormentaram-me ambos, até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, quer dizer, jovem ainda, ruído o quê? Pela sífilis, pelos desvaneios dele na área do sexo, pelo álcool, que passou a buscar outros vícios, pelos desgostos com aquela companheira e o filho que ele trouxe para ele, foi ele que trouxe, né? O desgosto foi ele que criou na vida dele, sem nada haver feito para o meu futuro eterno. Ai, aqui é que é o negócio. Sem construir coisa alguma no terreno do bem. Imagina, né? A gente chegar no plano espiritual
né? Com todo o amparo, com todo o conhecimento, com tudo que ele tinha, e chega lá e você olha aí quando vem né, aquela olhos de ver quando você está na espiritualidade, depois de passar por um processo, aí quando você quer um processo que você passa, até você tomar conta de si, ou seja, tomar posse de você, olha o que está acontecendo comigo, onde que eu estou, tudo aquilo. Quando chegar nesse ponto, ele vê, não construir nada no terreno do bem, outra oportunidade perdida. E agora? Aí adianta lamentar? Adianta se revoltar, se rebelar? Não, né? O que ele vai fazer? Ter que encarar. Viver com culpa e remorso e te paralisa, né? A Joana de Ângeles está cansada de falar isso para a gente. Não vivem com responsabilidade. Vamos mudar a palavra culpa por responsabilidade e dever que não assumiu. Ele não assumiu. E aí, olha só, quando você se dá conta, é, aí você vê, né, naquela construção, né, do terreno do bem, quando a gente ouve falar, né, que fora da caridade não há salvação. E aí, lá no Evangelho, né, a caridade segundo Paulo, a caridade segundo Jesus, e vem, pega e diz para a gente o seguinte: olha, a maior caridade que a gente pode fazer para o outro, e fala no Evangelho, a verdadeira caridade não é só o do dar sim, dar alimento, dar o agasalho, dar a mão, tá? Dar o ouvido, dar o abraço, mas a maior caridade é ser indulgente para com as faltas alheias, ser benevolente com o erro do outro, porque eu ainda também erro, sou imperfeita, e perdoar as ofensas. Porque se você carrega isso com você, aí está lá as nossas reuniões mediúnicas, quando chegam vários irmãos desencarnados, né? Porque não perdoaram, porque não souberam ser benevolentes e indulgentes. O Evangelho é que nos diz: esta é a maior caridade. Toda caridade, ela é muito e muito bem-vinda, porque à medida que a gente faz para o outro, sem interesse, nós estamos recebendo. É um caminho, né, de mão dupla. Você dá, você recebe, né? Mas sem a intenção de receber algo em troca, simplesmente porque o homem de bem, né, que todos nós estamos aqui, né, na caminhada buscando ser, é aquilo que nós vamos construindo através da nossa vivência. Aí Otávio enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Olha lá, né? Então ele fraquejou. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos faltam com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Olha o que Otávio encerra para nós nesse capítulo. Ele mostra que nós nunca estamos desamparados, que sempre tem aquela alma que está ali, né? E ele estava ali contando essa história, né? Para André Luiz, para todos ali que estavam a cercando, as irmãs dele estavam ali também, mas a dona Isaura estava ali, né? Dando força para ele, porque nem nada agora como o tempo. Ele vai ter que. Ele contou a história dele, está na espiritualidade, fazendo, servindo e auxiliando, se preparando para um novo retorno, para uma nova oportunidade. Então, ele tinha que ter ali calma, coragem, não poderia ficar se lamentando, porque tudo aquilo que passou, passou. Aí a gente lembra, né, aquela passagem de Maria, né? Que tudo na vida passa quando ela estava ali acolhendo aquele sofredor que ele estava, né? Como Otávio
devia estar ali, aqui se sentindo, né? Tão cansado de tudo, cansado da vida, e Maria fala para ele: meu filho, tudo na vida passa, e isso também vai passar. Então, nós sabemos que os momentos, né, de renúncia, de abdicarmos, né, momentaneamente, sabemos que aquilo tudo vai passar, mas é um bem maior. Aquilo, nada chega no nosso caminho, em nossas mãos, que a gente não tenha algum comprometimento, né? Mas esse comprometimento é um dever que eu devo assumir como missão, mas aquilo tudo deve ser o quê? Leve. Ou seja, a gente deve abraçar tudo com leveza, né? Para que a gente possa assumir os nossos compromissos da mediunidade enquanto aquele trabalhador que auxilia, hum? Que está ali para doar de si, através, né, do passe, de todos os trabalhos que tem na nossa casa, trabalho de saúde, trabalho de desobsessão, que for, que nós estamos doando de nós, da nossa energia. Tem a espiritualidade ali, trabalhando em nós como instrumentos, mas tem a nossa parte de amorosidade, dedicação, de serviço e auxílio ao bem, que aquele momento que eu estou ali é para me doar. Porque com quantas coisas que a gente vê, né? Com a dor do outro, com o sofrimento, com os depoimentos que nos chegam do outro, isso são lições para nós. Não é para a gente ficar julgando o outro, não, é simplesmente, poxa, como é que está a minha vida, né, hoje? Para que, né, a gente não caia, né, naquela questão do Otávio. Mas a gente, nós já estamos aqui na nossa caminhada e a gente está fortalecido naquilo que nós escolhemos para seguirmos, né, adiante e não nos deixarmos desfalecer. É o que a gente fala, né? Tem momentos e momentos, mas nós estamos aqui para, através dessa oportunidade que a gente tem aqui, né? Porque ninguém está aqui às 6h34, né? O nosso horário já está aqui terminando, da noite de um sábado, né? Se nós não quiséssemos mesmo buscar algo que venha, né, a nos fortalecer, né? É, essas lições, essas histórias reais, com nomes fictícios, mas reais, que aconteceram, elas vêm para cada vez mais nos encorajar. Vamos embora, vai à frente, seja determinado, tenha bom senso, discernimento, seja perseverante, é tudo isso. Tudo que a gente vai ouvir e que a gente já ouviu dessas lições é isso. É dar essa força para ver, para a gente, olha para frente, veja como está a sua vida, nunca nos esqueçamos. Ninguém nasceu para, ou renasceu para sofrer, para ser infeliz, para ser. Nada disso. Todos nós nascemos com um grande propósito. Olha o de Otávio. Ele era tudo, né, para ter uma vida maravilhosa. Mas ele, né, abdicou. Ele deixou, porque se deixou, né, levar por essas questões aí no mundo. Então, isso, né, nos traz assim, né, grandes e profundas reflexões, né, da nossa vida diária. Fala, Solange. Você levantou a mãozinha ou foi sem querer? É o livre-arbítrio, né? Oh, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Nós temos. Isso tudo serve de alerta para a gente, cada vez mais, né? A gente está atento, nós estamos aqui já com toda essa ajuda, né? Através do estudo, através de toda essa informação, né? Então, a gente tem que estar cada vez mais atento à nossa condição de, de médium, de espírita cristão, né? Sermos mais atentos, assim, amorosos, né? Sermos mais compreensivos. É a questão da caridade, sermos mais benevolentes, indulgentes, né?
e trabalhar a coisa que é um pouco mais difícil, mas é um exercício, o exercício do perdão. Começar a perdoar a nós mesmos, né? Pelas nossas quedas, nossas dificuldades. Mas é muito bom, muito material para a gente Então, trabalhar, refletir. refletir. A gente vai trabalhando, né? Mas isso que você colocou, sabe, Glória? Tudo tem que começar por nós. É auto-perdão, Sim, autodescobrimento, autoconhecimento, tudo é auto, porque se a gente não estiver bem, tudo tem que ser com leveza, né? A gente não tiver, né, equilíbrio, ter harmonia. Ah, nesse mundo doido, aí a gente vai começar a justificar, falar, tá, o mundo tá doido, tá um caos. Ah, porque você não sabe a família que tem, são as coisas que a gente ouve, né? Mas a gente tendo essa lucidez aqui, aí tem esse material para a gente parar a pensar, bom, em que momento que eu coloco isso na minha vida? Porque eu tenho que colocar. é, Enquanto médium, né? Porque a gente está trabalhando a mediunidade, enquanto médium, é, mas nós somos médios 24 horas. Aqui é o médium trabalhador da casa espírita, mas médios somos todos. Todo mundo vamos é todos. médium, né? E a mediunidade é 24 horas por dia, porque a gente tem que estar atento, tem que estar com a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Espera aí, eu ouvi aquilo, fulano falou aquilo, mas isso ressona mesmo em mim? Né? Poxa, eu faço evangelho no lar, eu estou lá no estudo, eu acho palestras, a gente começa, poxa, eu trabalho na casa espírita, eu trabalho de saúde, desobsessão, a gente vai enumerando tudo isso. Peraí, né? Tudo isso, e aí, né? O que está vindo lá de fora que tem que ressonar em mim? Eu, espírito imortal em experiência na Terra, né? Para cada vez mais me aperfeiçoar. O que isso está colaborando comigo? E isso aí não vai colaborar nada comigo, não. Não vou perder tempo com isso, não. Aí a gente que faz, né, como você está falando, né, as nossas escolhas, utiliza o nosso livre-arbítrio da melhor maneira que a gente. Sabe o que É, é mostra aí, né? Aí mostra que o conhecimento é tudo? Não, o conhecimento nos tira da ignorância. no Mas só estilo de ter vida. conhecimento. Não adianta. É o conhecimento, tem quem que nós temos que colocá-los, né? Aquilo que a gente compreendeu, aquilo que a gente já traz, né? Colocar tudo isso na nossa vida, né? No Isso. nosso cotidiano. É, É aquela, é o que você falou, né? Da leveza. A gente aprender a colocar tudo isso, porque eu suporto isso, eu aguento aquilo, não é assim, né? A isso. gente já está entendendo que né, até houve um tempo que a gente achava que era assim, mas agora a Isso. gente sabe que não é assim, né? A gente tem que ter mesmo um olhar, aprender, ter olhos de ver, né? Aprender. Porque a gente fica vendo o trabalho da espiritualidade, né? Dos amigos espirituais, como eles trabalham. Olha, né? No estudo de hoje, né, na leitura de hoje, meu Deus do céu, quantos espíritos ali se empenhando, se esforçando. Eles devem ficar muito tristes mesmo, né, quando a gente não aprende, não apreende, não compreende, né, né, toma os, os caminhos tortuosos da vida, né? Eles É. devem ficar muito tristes, porque o trabalho deles é muito grande. E Uhum. são muitos espíritos, né? São os afins, são os amigos, é espírito protetor, todo mundo ali torcendo para a gente cumprir lá o que prometeu, né? Mas não é fácil, não. Eu acho assim, coitados dos espíritos. Ainda bem que eles não desistem de nós. Hum, Nunca, tá? Isso aí é certo, não desiste. E tem os encarnados também, né? Quando a gente forma um grupo de amigos e que tem um outro ali para fortalecer, né? Então, eles Ah, também, sim, não esqueçamos de nós aqui encarnados, que não, temos com, aqueles. É, com então, nós temos, certeza. na verdade, Que, né? Jesus falou que a gente tem tudo. Foi que, se, Jesus que falou. Agora, o que 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 é esse segura a gente tudo? pela mão, né? Que segura a É gente isso. pela mão, que Uhum, nos incentiva, que nos é. estimula, Uhum. né?
E aí é tão que nos bom. estimula a estar aqui um sábado de tarde, É né? isso aí. Então, né? Mas Tudo tem um. é muito bom Vale a pena. aprender. A Uhum. melhor coisa do mundo é aprender, tirar a gente da ignorância. Tirou da ignorância, a gente já, já, já procede com mais acerto, né? Já caminha com mais firmeza, né? Isso. É, é isso. Muito bom, Alguém, muito bom. alguém mais quer colocar algo para complementar? É porque o estudo é nosso. Quer falar, Marcinha? Não, não, todo mundo já falou tudo eu falo o negócio da bagagem, né? Eu falo assim, o que o outro fez ali não vai me interessar. Quando eu chegar lá em cima, é o que é que eu estou carregando, né? É, é, aí é É tudo para isso a gente aí. pensar mesmo, é isso mesmo. Alguém Então, mais? aí eu vou responder, né? Eu vou Sim, responder pelo que eu estou carregando, O né? O problema que é que meu meu, né? livre-arbítrio escolheu? Esse é o problema. tudo é conosco. Ó, tudo que a gente precisa está dentro de nós, a felicidade, isso tudo é Jesus que falou, a felicidade está em nossas mãos, tá? Se as leis divinas estão, onde é que estão as leis divinas? Está na nossa consciência, o reino dos É, céus está dentro de ti, então está tudo conosco. Então a gente não pode culpar, né? Culpar o outro, responsabilizar o outro, nada. Está tudo dentro de mim. Está pesado, eu vou tornar a minha vida mais leve. De que maneira? Aí eu vou fazer minhas escolhas, mas sem é, arrependimentos, né? de repente. Porque tem gente também que acha que ser feliz é viver a vida. Ah, não, ser feliz, vou viver a vida, mas eu não tenho que trabalhar, não tenho que fazer nada. Acha que ser Ah, feliz é isso, né? pois é, como ele estava, né, na vida dele lá, né? É, Então ficou de ociosidade também, não é isso, né? é. Como disse um amigo meu, tem gente que quer passar a vida no play. Pois é, né? Isso, Tá? isso. Aí são as escolhas, né, Glória? É Quer escolha, passar né? brincando, Aí, graças a Deus que a gente foi trazido, ouviu o chamado. e por isso a gente está aqui, né? Isso aí, vamos continuar. Cada Vamos. vez melhores, com certeza. Se ninguém mais quer se colocar, quem gostaria de fazer a nossa prece? Quem está aí? Quer fazer, Ede? Faz, Denise. Faço. Ok. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de aprendizado, de encontro com um objetivo de aprendizado. Agradecemos ao estudo que Miriam nos ofereceu de maneira tão generosa e pedimos sua força, Senhor, para que consigamos alcançar aquelas metas que planejamos antes de chegarmos aqui nesta terra. Que o Senhor nos dê a força necessária para continuarmos no caminho reto, no aprendizado, no trabalho aos outros. Agradecemos e pedimos licença para encerrar o trabalho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus, Assim graças a possa Jesus. ser. Isso aí. Um beijo para você.